A década de 1920 foi a era da velocidade. A industrialização e novas tecnologias, como o rádio, o telefone e o carro aceleraram o ritmo da vida e impressionaram as pessoas. Com o aumento da riqueza, da eficiência e da liberdade resultantes do pensamento científico, industriais como Henry Ford faziam grandes fortunas adotando a administração científica, cronometrando quanto tempo as pessoas levavam para executar as tarefas de trabalho e organizando as linhas de produção fabris em torno de suas ideias, auferindo, em consequência, aumentos de produtividade e de lucratividade. O sucesso da administração científica implicava que era possível estudar a vida com racionalidade, afinal, todos podíamos nos tornar mais aerodinâmicos e mais eficientes. O design começou a refletir esse ethos moderno e racional. Iniciou-se uma era de faxina, em que os designs mais convolutos e barrocos do século anterior foram varridos e substituídos por alternativas mais limpas e simples. Produtos, arquitetura e mobiliário tornarão-se mais velozes e minimalistas. Os primeiros anos de design de consumo minimalista, nas décadas 1920 e 1930, vieram dos movimentos modernistas europeus, como a Escola de Design Bauhaus. Os designs incorporados em tudo, da arquitetura ao mobiliário, eram quase surpreendentemente modernos para a época. Mesmo hoje, alguns dos produtos e construções daqueles tempos ainda parecem admiravelmente futurísticos, projetando uma imagem simples, racional e funcional, mas, acima de tudo, minimalistas. Entretanto, embora muita gente considerasse esses designs interessantes e atraentes, sua popularidade foi efêmera. As pessoas em geral os consideravam austeros, frios e inamistosos demais para a convivência cotidiana. A aparência futurista e a simplicidade funcional não eram suficientes para o público. Os consumidores queriam designs mais intuitivamente confortáveis. Raymond Loewy, cognominado pai do design industrial, salvou a ideia da estética moderna. 34 nas fotos, Loewy com um bigode fino, como que traçado a lápis, os cabelos puxados para trás, terno e gravata, cigarro nas mãos, parecia o próprio símbolo do industrial de meados do século XX. Nascido na França, Loewy tornou-se mais influente depois de se mudar para os Estados Unidos, onde projetou automóveis, trens, o interior do avião Air Force One do presidente John F. Kennedy e até o Skylab, a primeira estação espacial dos Estados Unidos. Todavia, foi provavelmente no design de produtos de consumo que Loewy foi realmente desbravador, ao se inspirar na aparência aerodinâmica dos modernos aviões, carros e trens e domesticar lá em itens de consumo, como betanos, geladeiras e rádios. Loewy, sob certo aspecto, partiu da estética europeia e a tornou mais amistosa e aceitável para os consumidores, popularizando a aparência minimalista. Evidentemente, a atualização da aparência de um produto ou marca é também uma via para vender mais, na medida em que encoraja os consumidores a atualizar seus produtos para seguir a tendência e continuar na moda. Também alimenta o anseio por novidades. Como vimos no capítulo 1, geralmente somos atraídos pelo inédito, e recebemos como que um choque no cérebro ao depararmos com novos designs. No entanto, se você forçar demais os consumidores além do que estão preparados para processar, o tiro pode sair pela culatra. Trata-se, mais uma vez, de encontrar o equilíbrio certo. Loewy propôs um princípio de design que denominou MAIA. Almost Advanced and Yet Acceptable, o mais avançado, mas ainda aceitável. A ideia é que o consumidor mediano tem expectativas de como as coisas devem parecer.
Esse paradigma decorre de suas experiências anteriores com designs, figuramos a aparência dos itens do dia a dia, como carros, telefones ou casas. Veja o caso dos telefones, por exemplo, 30 anos atrás, o telefone era um objeto que ficava sobre a mesa ou era preso à parede, com um receptor e transmissor, que se encaixava no corpo principal, do qual era retirado e levado à orelha e à boca na hora de receber ou fazer ligações. Hoje, nossa ideia de design de telefone é a de um dispositivo portátil, de bolso, multitarefa, usado, inclusive, para chamadas de voz convencionais. No entanto, os smartphones que hoje nos parecem tão intuitivos dependem de ampla variedade de inovações, às quais nos adaptamos ao longo dos anos, por exemplo, a tela sensível ao toque, a movimentação dos dedos sobre a tela, a rolagem das imagens, o significado dos ícones, a digitação com 2 polegares numa superfície plana, sem o feedback táctil das teclas. Tudo isso era incomum para o público 3 décadas atrás. E o smartphone, na época, provavelmente teria sido considerado um dispositivo estranho e complexo. Sob certo aspecto, usar designs avançados, como produtos tecnológicos e sites de internet, é como aprender um idioma ou desenvolver um novo conjunto de comportamentos. Se os consumidores forem empurrados com muito ímpeto ou com muita rapidez, a mudança parecerá onerosa e exótica. Essas mesmas conclusões se aplicam à arte e à arquitetura avant-garde. As pinturas de Picasso e a arquitetura de Lloyd Wright, de início, foram consideradas feias por muita gente, embora, hoje, elas geralmente sejam tidas como atraentes. Apesar da primeira alvorada falsa do modernismo, o design minimalista foi uma tendência forte no design comercial durante o século XX. Não só na fluidez e elegância dos designs de Loewe, típicos da era espacial, mas também na simplicidade e limpeza dos designs de marca, como os da Apple, IKEA e Braun. Dieter Rams, o designer por trás de alguns dos produtos mais icônicos da Braun, afirmou, em passagem proverbial: acredito que os designers devem eliminar o desnecessário. 35 Nos últimos anos, a filosofia da Apple, de simplicidade zen, tem exercido forte influência no design de dispositivos móveis, ajudando a transformar esses computadores portáteis em ingredientes acessíveis e indispensáveis da vida cotidiana. Todavia, embora o minimalismo seja uma tendência forte no design, constata-se, geralmente, intensa contrapressão para incluir neles tantas informações quantas possíveis. Por exemplo, os gerentes de marca geralmente querem o máximo de atributos e recursos cabíveis, valorizando suas embalagens e anúncios. Também os web designers geralmente precisam incluir grande quantidade de informações em suas páginas. Do mesmo modo, um dos dilemas com que se deparam os designers é fazer seus designs simples e fáceis de compreender, para torná-los agradáveis aos olhos, ou mais complexos e minuciosos, para que sejam mais interessantes e envolventes. Outro dilema correlato é se os designs devem ser intuitivamente familiares e previsíveis, ou surpreendentes e disruptivos. Este capítulo é sobre maneiras de resolver esses dilemas. Fluência de processamento. Obviamente, muitos são os estilos de estética diferentes, que apelam a diferentes gostos individuais, em diferentes momentos e lugares. Há, porém, algo atemporal e universal no apelo do design minimalista. E assim é porque o design minimalista explora as maneiras como o cérebro decodifica e irradia imagens. O cérebro humano representa apenas pequena parte da massa corporal, mas consome muita energia. Para compensar
Esse desequilíbrio, ele evoluiu de maneira a minimizar o consumo de energia, a exemplo do modo de economia de energia dos computadores, dos dispositivos móveis e dos eletrodomésticos. O sistema 1, ou mente inconsciente, exerce menos esforço do que o sistema 2, ou mente consciente. Como vimos no capítulo 1, a capacidade da mente do sistema 2 é limitada, enquanto a mente do sistema 1 processa constantemente milhões de informações sensoriais e dispara reações autônomas rápidas. A mente do sistema 2 processa continuamente só alguns pensamentos conscientes e formula decisões deliberadas lentas. Os psicólogos geralmente se referem a esse processo como carga cognitiva. Se estivermos tomando uma decisão de compra e houver muitos fatores a levar em conta, como ponderação de preços, atributos, frequência de uso, trade-offs, etc., a ponto de sobrecarregar o sistema 2, consciente, é possível que sejamos induzidos a deixar que a mente do sistema 1, inconsciente, tome decisões intuitivas. Em geral, ao navegarem em sites de internet, vendo anúncios ou designs, as pessoas não estão muito dispostas a exercitar a mente consciente. Talvez estejam querendo tomar uma decisão rápida ou apenas buscando informações ou diversões. Como vimos, as pessoas tendem a ser ainda mais impacientes online e se inclinam para designs que as direcionem de maneira rápida, fácil e espontânea para o que estão procurando. Portanto, faz todo o sentido que os designs mais simples e intuitivos sejam favorecidos nesse contexto. Os psicólogos se referem a essa tendência como fluência de processamento. As informações, sob a forma de imagens ou textos com boa fluência de processamento, são mais fáceis de compreender e executar e, portanto, consomem menos energia. Também temos preferência pelo familiar. Em termos evolutivos, geralmente não vemos como ameaça objetos e situações com que estamos familiarizados. Evoluímos para viver em grupos, e construímos laços de confiança em relação às pessoas que nos parecem familiares. Em geral, nós nos sentimos à vontade com coisas e pessoas que conhecemos, afinal, elas ainda não nos mataram. Familiaridade, o efeito mera exposição. O professor Charles Goodson era um nova-iorquino que lecionava num curso de comunicação na Universidade Estadual de Oregon, em 1967. Os relatos sobre ele descrevem seus métodos como um tanto excêntricos, como avaliar os alunos com base na capacidade de convencer os colegas a assinar um pedido para que recebessem nota A. Também dizem que, num exame, simplesmente instruiu os alunos: vocês têm 5 minutos. Comuniquem-se. 36. O aspecto mais bizarro de seus cursos, porém, era um aluno misterioso que aparecia coberto da cabeça aos pés com um saco preto. Diariamente, alguém o levava à sala de aula e o apanhava no fim da sessão, mantendo o anonimato. De início, os outros alunos reagiram com hostilidade ao personagem misterioso, naquele sinistro saco preto, mas, com o passar das semanas, os colegas se tornaram calorosos com aquele personagem estranho, até o protegendo dos repórteres mais insistentes que o assediavam em busca de informações sobre aquela presença estranha na universidade. O psicólogo polonês Robert Zajonc, ao tomar conhecimento do caso, ficou curioso, e começou a investigar o efeito de ver reiteradamente alguma coisa sobre as emoções das pessoas. Ele publicou suas descobertas num trabalho clássico de 1968, descrevendo o que chamou de efeito mera exposição, Mir Exposure Effect. 37. Zajonc tinha realizado uma série de experimentos, em que mostrava aos participantes, em rápida
Sucessão, diferentes imagens, como formas simples, pinturas, rostos e símbolos chineses. Algumas imagens foram repetidas várias vezes, em rápida sucessão, mas, como apareciam e desapareciam com tanta rapidez, era impossível descobrir conscientemente a repetição. Depois, perguntava-se aos participantes que imagens preferiam, e eles, consistentemente, escolhiam as que eles tinham visto mais de uma vez. O efeito é importante porque demonstra haver um mecanismo não consciente e não racional no cérebro que pode nos levar a gostar de uma imagem de maneira completamente independente de qualquer tipo de avaliação lógica. Fato interessante sobre a mente não consciente é ficar confusa entre coisas fáceis de processar e com aparência conhecida. A facilidade de olhar para uma imagem simples se assemelha à facilidade de olhar para uma imagem familiar. As imagens familiares, rostos de pessoas que já conhecemos, por exemplo, nos parecem fáceis de processar porque já as compreendemos. Se vemos alguma coisa nova mas fácil de processar, ela parece familiar e gostamos dela. Esse sentimento geralmente não é bastante intenso para deixar impressões conscientes duradouras e, portanto, tendemos a não tomar conhecimento dele. Um trabalho que analisou mais de 200 experimentos sobre o efeito mera exposição constatou que ele é confiável e vigoroso, embora tenda a ser mais eficaz em exposições breves. 38 No entanto, acredita-se, agora, que não é a exposição ou a familiaridade em si que induz a preferência, mas sim o fato de que quanto mais vemos alguma coisa, mais fácil se torna o seu processamento. Figura 3.2. O efeito mera exposição pode ser apenas uma maneira de ampliar a fluência de processamento de uma imagem. Portanto, podemos associar imagens simples com imagens familiares, e imagens complexas com imagens não familiares. Figura 3.2, familiar/fácil de ver versus não familiar/difícil de ver. Da mesma maneira como certos estudos mostram que as pessoas expressam preferência ou opção pelo familiar, também há evidências de que a percepção de imagens fluentes é mais agradável. Evidência fisiológica para a fluência de processamento. Numerosos estudos têm usado uma técnica denominada eletromiografia facial para testar o efeito emocional da fluência de processamento. A eletromiografia facial, FEMG, é um método que mede as emoções, instalando sensores no rosto das pessoas, para captar até mudanças minúsculas na atividade elétrica dos músculos que nos fazem sorrir ou contrair a fisionomia. Se tivermos uma reação emocional negativa a alguma coisa, o músculo corrugador, que controla a contração facial, é ativado. Se tivermos uma reação emocional positiva, o músculo zigomático maior, que produz o sorriso, é ativado. Se a teoria estiver certa, as imagens mais fáceis de processar ativam o músculo do sorriso, enquanto as imagens mais difíceis de processar ativam o músculo da contração. Por exemplo, em um estudo, os participantes foram aparelhados com sensores FEMG e leram uma série de palavras aparentemente aleatórias. 39 Entretanto, algumas listas de palavras tinham um tema comum, enquanto outras eram totalmente dispares. O quadro 3.1 dá um exemplo de cada uma dessas listas. Quadro 3.1 Listas de palavras com um tema comum são mais fáceis de processar. Lista com um tema comum: mar. Lista sem tema comum: sal, sonho, profundidade, bola, espuma, livro. As listas já tinham sido preparadas e estudadas e constatou-se que aquelas com um tema comum pareciam coerentes para os participantes, antes mesmo de terem identificado conscientemente
qual era o tema comum. 40 alverenhas. Palavras com um tema comum: o músculo do sorriso se ativou e o músculo da contração se desativou. Outros estudos apresentaram resultados semelhantes, com rostos femininos, familiares e não familiares, 41 e padrões de pontos. 42. Portanto, há evidências de que a fluência de processamento desperta percepções agradáveis. Curiosamente, os mesmos estudos não constataram o efeito oposto, contração, em imagens disfluentes. Mas retornaremos a essa questão em breve. As pessoas monitoram internamente a facilidade de processamento. Embora não tenhamos muita consciência dessa tendência de nos sentirmos bem ao ver imagens fáceis de processar, podemos ter consciência de como é fácil ou difícil compreender alguma coisa. O cérebro monitora o grau de dificuldade de certas tarefas. Às vezes, temos consciência de tarefas disfluentes, como ao franzir os olhos para ler um texto pouco legível, ou quando uma imagem complicada parece incompreensível, ou quando relancearmos 2 vezes alguma coisa que parece fora de contexto. A fluência é um pensamento pré-consciente, nem sempre a percebemos de maneira consciente, mas podemos nos conscientizar dessa condição se lhe dermos atenção. 43. Monitoramos o progresso com base em padrões esperados e nos afastamos de designs que exigem muito processamento. Sobrecarregar desnecessariamente a carga cognitiva das pessoas é pecado grave para o designer. A compreensão de uma página ou de uma tarefa deve ser tão simples quanto possível, e o usuário deve ser aliviado tanto quanto possível da responsabilidade de decifrar o conteúdo. De acordo com o lead designer da Apple, Jony Ive, a verdadeira simplicidade é muito mais do que a ausência de aglomeração e ostentação. É conferir ordem à complexidade. 44. Em outras palavras, o designer elimina, tanto quanto possível para o observador, o trabalho árduo de pensar, fazendo-o ele próprio. A arte de facilitar o processamento de informações complexas por meio de design inteligente será cada vez mais importante, especialmente online. Como sugere Jony Ive, não se trata de simples esvaziamento do design, para que inclua menos elementos. Todavia, imagens simples ou familiares nem sempre desfrutam de preferência universal. Tampouco estamos sempre inconscientes de nossas reações às imagens. Os psicólogos começaram a modelar a maneira como as mentes do Sistema 1 e do Sistema 2 podem atuar em paralelo, a fim de explicar melhor as nossas reações a imagens. Como os sistemas 1 e 2 decodificam uma imagem. Laura Graf e Elon Duer propuseram um novo modelo para ajudar a explicar como julgamos imagens de maneira consciente e inconsciente. 45. O modelo prazer/interesse do gosto estético, PIA, começa com a ideia de que 2 fatores influenciam nossa apreciação de uma imagem. Primeiro, se ela parece fácil de processar, e segundo, como, então, se estivermos interessados, pensamos na imagem. O primeiro é um processo do sistema 1, o segundo, um processo do sistema 2. Se as pessoas se interessam por uma imagem e começam a prestar mais atenção nela, é possível que passem a apreciá-la mais. Por exemplo, quando se pede às pessoas para olhar modelos de carros e para se lembrar de designs de carros inovadores induzidas por uma série de perguntas, é mais provável que gostem do que viram. 46 outras pesquisas revelaram que designs de carros atípicos se tornam mais atraentes depois de reiteradas visualizações. 47. Portanto, uma imagem menos familiar e mais complexa pode se tornar mais fluente, na medida em que se torna mais familiar.
O modelo começa com uma pessoa olhando para uma imagem e a considerando fluente ou desfluente. Daí resulta um sentimento inicial positivo, fluente, ou negativo, desfluente. Se a pessoa não estiver motivada para se empenhar mais em compreender o que está vendo, as coisas terminam aqui, e ela sente certo nível de desprazer com a imagem. Esse estágio do processo é todo sistema 1 e inconsciente. Se, porém, a pessoa prestar mais atenção à imagem, seja porque ficou curiosa, seja porque persistente, várias situações podem ocorrer, que a tornarão ainda mais interessada. Ou a deixarão simplesmente confusa e chateada. O aspecto importante é que o padrão de como as pessoas julgam as imagens é com o sentimento de fluência do sistema. Só se ficarem motivadas a aprender mais, por exemplo, se a reação do sistema 1 for de desfluência, é que a atenção do sistema 2 pode ser disparada, sinal de que não compreendem o que estão vendo e que precisam se esforçar mais para decifrar o enigma. Por essa razão, o processamento do sistema 1 geralmente é mais superficial, enquanto o processamento do sistema 2 é mais profundo. Quadro 3.2. Quadro 3.2, resumo dos sistemas 1 e 2. Sistema 1 a Sistema 2. Automático e sem necessidade de mais atenção e esforço. Esforço induzido pela imagem em si, mais induzido pelos pensamentos do observador. Não consciente mais consciente. O modo padrão é julgar imagens disparado se a imagem não fizer sentido ou induzido pela motivação de compreender. Principalmente fluência perceptiva. Principalmente fluência conceitual. Mais superficial, mais profundo. Portanto, imagens menos simples ou menos familiares ainda podem ser eficazes, mas só se a pessoa estiver motivada a compreendê-las. No entanto, como veremos a seguir, há outra maneira de as imagens se tornarem fluentes. Fluência perceptiva e conceitual. 2 são os tipos de fluência, perceptiva e conceitual. A primeira envolve suas características visuais, a segunda, seu significado. Por exemplo, a imagem pode ser não familiar e complexa, mas comunicar um significado reconhecível, como um desenho incomum ou minucioso de um objeto com que estamos familiarizados. As duas podem interagir e suscitar um sentimento geral de beleza/fluência. No entanto, a fluência perceptiva tende a ser mais sistema 1 e inconsciente, enquanto a fluência conceitual é mais sistema 2 e consciente. Um exemplo de fluência conceitual são as listas de palavras, como as apresentadas na tabela 3.1, e um exemplo de fluência perceptiva é um design de fácil decodificação visual. Densidade proposicional. Os designs simples também podem transmitir significado fecundo. É a chamada densidade proposicional, comunicar o máximo de significado, com o mínimo de elementos gráficos. A densidade proposicional envolve 2 níveis: superficial, os elementos gráficos, e profundo, os significados transmitidos pelos elementos gráficos. Por exemplo, o nível superficial seria uso da cor verde, enquanto o nível profundo seriam as associações do verde com a natureza. A densidade proposicional pode ser indicada por um quociente, o número de significados profundos dividido pelo número de elementos gráficos superficiais. Se o resultado for maior do que 1, a imagem conota mais significado do que somente os denotados por seus elementos gráficos básicos e, como consequência, visualizá-la é instigante, embora fácil. Os logotipos são bons exemplos de imagens que, geralmente, têm alta densidade proposicional. Por exemplo, o logotipo da
Apple é uma maçã mordida, em que falta um bocado, com uma silhueta simples e com apenas dois elementos gráficos, a maçã e a folha no topo, no entanto, é capaz de evocar vários significados profundos. Por exemplo, maçãs são naturais e saudáveis. São universais, ao alcance de todos. Sir Isaac Newton, ao ser atingido na cabeça por uma maçã, teve o momento de arra que o levou a desenvolver a teoria da gravidade, daí a associação de maçã com insights. Dependendo da cultura, da formação e da educação, a imagem da maçã também se associa a outras ideias. Como o fruto proibido da árvore do conhecimento, a disrupção do convencional por forasteiros e rebeldes, a dissensão, como na Ilíada, de Homero, em que a deusa grega Eris, ou discórdia, deixou sobre a mesa, numa festa de casamento, para a qual não fora convidada, uma maçã, o pomo da discórdia, origem do rapto de Helena e da guerra de Troia, e até a crianças oferecendo maçãs às professoras. As formas mais simples podem transmitir muitas mensagens. Evidentemente, os logotipos de marcas também podem lembrar, espontaneamente, muitos significados com o design mais elementar, apenas porque a ele associamos interpretações por força da propaganda e de outros meios. Por exemplo, o Shoes da Nike é um logotipo muito simples, mas desperta associações com atletismo, fitness, esportes, e assim por diante. Outros tipos de associações decorrem da cultura e da formação. Por exemplo, a imagem convencional de uma coruja traz lembranças de sabedoria, livros, estudo, etc., ou de ideias ligadas às formas geométricas. Círculos sugerem unidade, totalidade e inclusividade, gumes afiados ou serrilhados suscitam imagens agressivas ou ofensivas. Imagens com altos níveis de significado podem sufocar imagens meramente simples. 48 Para serem eficazes, os designs minimalistas não podem ser vazios, ao contrário, devem ser ricos em informações. Como escreveu Leonardo da Vinci, a simplicidade é o máximo da sofisticação. Além da simplicidade versus complexidade. As imagens simples nem sempre são interessantes e os padrões complexos nem sempre são fluentes. A conjugação desses dois atributos, porém, pode ser interessante e fluente. Talvez a melhor maneira de abordar esse enigma seja do ponto de vista de complexidade superficial e conteúdo informacional. Essa abordagem mais ampla parte da complexidade superficial da imagem ou quantidade de informações gráficas versus conteúdo informacional da imagem. Ao combinar esses dois atributos da imagem, podemos mapear os quatro tipos extremos de imagem, ver figura 3.3. Figura 3.3, podemos classificar as imagens, de maneira ampla, em quatro tipos, com base na complexidade superficial e conteúdo informacional, significado. Baixa complexidade superficial e baixo conteúdo informacional. Alguma coisa fácil de perceber, mas que transmite poucos significados ou padrões. Uma forma básica como um círculo é um bom exemplo disso. O problema é que esse tipo de imagem pode ser insatisfatório caso não se inclua aqui um elemento bastante ousado, como cores vivas. A forma talvez pareça monótona e despropositada. 2. Alta complexidade superficial e baixo conteúdo informacional. Alguma coisa com muitos detalhes gráficos, mas desprovida de significado ou padrão, como o equivalente visual de ruído de fundo, contínuo e monótono. O perigo desta forma de design é apenas parecer aleatória, criando a ilusão de exigir pouco esforço de interpretação. 3. Alta complexidade superficial e alto conteúdo informacional.
Design complexo que transmite muita informação. O sucesso desse tipo de design depende do grau de motivação do observador para se esforçar e decodificar a complexidade da imagem. Se a motivação for insuficiente, a imagem pode parecer confusa, afastando o observador. 4. Baixa complexidade superficial e alto conteúdo informacional. Esse é o tipo ideal de imagem. A decodificação visual é fácil na medida em que parece simples. Também tem muito significado ou informação visual oculta a ser absorvida conforme as preferências pessoais, o que a torna interessante. Exemplo desse tipo de imagem é o logotipo com densidade proposicional. Portanto, para ser interessante e conquistar nossa atenção, os designs devem ser tão simples quanto possível na superfície, mas ricos de informação. Como Edward R. Tufte, especialista em visualização de dados, escreveu, a elegância gráfica geralmente consiste na simplicidade do design e na complexidade dos dados. 49. Novidade e complexidade podem aumentar a apreciação. Simplificar as imagens nem sempre é o fator que influencia o quanto são apreciadas. Evidências experimentais mostram que, às vezes, imagens complexas ou novas também podem ser apreciadas. A novidade envolve muitos sentimentos prazerosos. Reação ao desprazer da monotonia, promessa de novas soluções para velhos problemas, novas anedotas que ainda não conhecemos, ou novos prazeres de que ainda não nos cansamos. A novidade, porém, como o oposto de familiaridade, deve ser mais disfluente. Portanto, que outros fatores podem levar as imagens novas a serem apreciadas. Em outras palavras, como compreender a relação entre novidade e familiaridade. Já vimos que a fluência conceitual às vezes é mais importante que a fluência perceptiva. Portanto, uma nova imagem pode ser apreciada se envolver muitos significados fáceis de decodificar. Do mesmo modo, se estiver motivado, o observador talvez goste de uma imagem mais complexa se, ao examiná-la com atenção, descobrir seu significado e a compreender com mais facilidade. Outra maneira de as imagens serem apreciadas é a reversão de expectativas negativas. Se alguma coisa que esperávamos ser difícil de compreender é apresentada de maneira a facilitar a compreensão, passamos a apreciá-la pela surpresa positiva. Coisas inesperadamente fáceis de processar são como coisas inesperadamente familiares. Por exemplo, se você estiver em férias num país estrangeiro e, inesperadamente, deparar com um amigo, você por certo terá mais prazer no encontro do que se cruzasse com ele em sua cidade, perto de casa ou do trabalho. O sorriso de surpresa e alegria será muito mais espontâneo e amplo. Facilitar a localização e o processamento de informações difíceis gera reação semelhante. As evidências agora parecem mostrar que não é a facilidade de processamento em si que desperta sentimentos positivos, mas sim a facilidade real de fazer alguma coisa, em comparação com a dificuldade imaginada e receada que se atribuía à tarefa antes de iniciar sua execução. Nos estudos de FEMG descritos anteriormente, não foram constatadas evidências de contração facial pelos padrões, rostos e listas de palavras mais disfluentes. Todavia, como geralmente se espera que imagens de rostos, padrões de pontos e listas de palavras curtas sejam fáceis de processar, elas não foram mais disfluentes do que o esperado. Tudo isso depende muito do próprio conhecimento do indivíduo e do contexto do que estão olhando. Por exemplo, em um experimento, os participantes viram, inconscientemente, uma série de caracteres kanji japoneses com que não estavam familiarizados, que despontaram na tela de um computador.
durante não mais que 13 milissegundos cada um. 50 todos foram apresentados 10 vezes, reiteradamente, em ordem aleatória. Em seguida, os participantes foram distribuídos em 3 grupos. Ao acaso e, conscientemente, viram uma série de caracteres kanji, a serem avaliados pelo grau de preferência, numa escala de 1 a 9. No grupo 1, os participantes viram uma seleção mista. Metade dos caracteres já tinha sido vista, a outra metade, não. No grupo 2, os participantes só viram caracteres que já tinham visto antes. No grupo 3, só viram novos caracteres, que não tinham visto antes. O efeito mera exposição sugeria que as avaliações dos caracteres que já tinham sido vistos antes seriam mais favoráveis. No entanto, o que se constatou foi que somente os participantes que viram caracteres mistos, já vistos e não vistos, atribuíram avaliação mais favorável aos caracteres que tinham visto antes. Esse resultado sugere que o efeito mera exposição só se manifesta quando o familiar contrasta com o não familiar. Essa constatação ajuda a explicar a falta de evidências dos estudos fisiológicos. As pessoas já esperavam, provavelmente, que as imagens fossem fáceis de processar. Portanto, embora fossem simples, não geraram o suposto efeito prazeroso, por não terem surpreendido pela facilidade. Bom exemplo disso são os infográficos, que se tornaram populares online nos últimos anos. São um dos tipos de gráficos que mais se viralizam nas mídias sociais. Os infográficos, quando bem feitos, são ricos de informações e geralmente facilitam a compreensão de informações complexas. Portanto, eles se beneficiam com o atributo da simplicidade inesperada. Nesses termos, as pessoas preferem designs mais simples do que o esperado, ou designs que transmitem grande quantidade de informações, de maneira surpreendentemente minimalista. Nem todos os designs, porém, têm a capacidade de transmitir em si muito significado. Será que há alguma maneira de ainda torná-los interessantes? Uma solução talvez resulte das pesquisas sobre inteligência artificial. Como tornar um robô curioso para ver imagens. Jürgen Schmidhuber, cientista da computação, trabalha com inteligência artificial. Muitos são os trabalhos em andamento nessa área sobre reconhecimento facial, que consiste em desenvolver um software capaz de extrair inputs dos olhos artificiais das câmeras para compreender o que está à sua frente. Da mesma maneira como os seres humanos. No entanto, no final das contas, o que há de bom em robô inteligente capaz de visualizar e compreender o mundo, mas sem motivação para explorar e aprender? Sem motivação, o robô não passa de um tipo de escravo, que faz qualquer coisa que lhe mandam fazer. Ou que depende de recompensas externas, alguém o recompensa, sempre que demonstra curiosidade ou explora o contexto. Ao refletir sobre esse problema, Jürgen propôs uma teoria elegante, que não só fornece um modelo de como tornar um robô curioso, mas que também explica como somos motivados para explorar e compreender o mundo circundante, e por que consideramos certas imagens interessantes e gratificantes. 51. Desde a mais tenra idade, os bebês são como pequenos cientistas, curiosos sobre o mundo e, ao que tudo indica, motivados pela própria natureza a aprender o funcionamento das coisas. Mesmo na idade adulta, vida afora, continuamos curiosos. A navegação na web é bom exemplo dessa tendência. Boa parte da premência de navegar pela internet é motivada pela curiosidade. A ânsia de vasculhar o mundo em busca de informação parece quase inerente à natureza humana. O ponto de partida para Jürgen foi um fato que analisamos no capítulo 2,
a preguiça natural do cérebro humano. Ele calculou que, em teoria, o cérebro humano é capaz de armazenar tudo o que vimos durante a vida, no mesmo nível de qualidade de um DVD. No entanto, a capacidade de registrar e de recuperar tudo na memória exige energia. Em consequência, o cérebro precisa de atalhos. Daí a importância do aprendizado de regras gerais. Quando olhamos para um rosto, a imagem visual efetivamente captada pelos olhos depende do ponto de vista, das condições de iluminação, e de outros fatores. Todavia, mesmo quando observamos um rosto em diferentes circunstâncias, nós reconhecemos como o mesmo rosto, apesar das diferenças. O que o cérebro faz nesses casos é registrar um padrão geral, para reconhecê-lo em diversas condições de visualização. Combinar o que vemos com padrões gerais de memória visual ajuda o cérebro preguiçoso a economizar energia. Eis um exemplo simplificado. Veja a imagem de grade apresentada na figura 3.4. Figura 3.4, primeiro padrão de grade. Como não segue um padrão claro, essa imagem é difícil de memorizar. É preciso lembrar-se da posição certa de cada quadrículo, um a um. Agora, veja a figura 3.5. Figura 3.5, segundo padrão de grade. Como segue um padrão nítido e óbvio, essa grade é fácil de memorizar. Basta lembrar-se do padrão. Alternar os quadrículos brancos e pretos, jamais juntando-os. Não é preciso memorizar a posição exata de cada quadrículo. Em termos de computação, a segunda imagem é compressível, podemos comprimir a imagem em algo menor, de que é mais fácil lembrar. Em ciência da computação e em teoria da informação, a compressibilidade de um padrão visual é às vezes medida como complexidade de Kolmogorov, nomeada em homenagem ao matemático russo Andrei Kolmogorov. Essa medida se baseia no mais curto programa de computador que poderia ser escrito para reproduzir a imagem. Quanto mais curto for o programa, mais baixa será a complexidade de Kolmogorov. E mais compressível será a imagem. Em teoria, uma imagem pode ter muitos detalhes visuais, mas se ela for ordenada em alguma forma de padrão repetitivo, teremos baixa complexidade de Kolmogorov. Desde que seja reconhecido pelo cérebro, o padrão facilitará nosso trabalho de processamento, desde que o tenhamos aprendido. Novos padrões compressíveis estimulam a curiosidade. O cérebro memoriza e processa padrões com mais facilidade. Como os padrões tornam as imagens compressíveis, o cérebro os adora e tem um viés entranhado para os encontrar. Aí talvez se situe o cerne de nossa curiosidade e motivação para buscar novas informações. Estamos caçando padrões compressíveis. Esse modelo explica por que as pessoas têm preferência por encontrar indivíduos com fisionomia parecida com a sua. O cérebro armazena um padrão do paradigma do rosto médio. Isso nos ajuda a memorizar e a processar novos rostos, pois só precisamos nos lembrar da diferença entre o rosto novo e o nosso modelo de rosto médio. Isso é um exemplo de algo denominado efeito beleza na média. As pessoas tendem a preferir imagens médias ou prototípicas. Elas são mais fáceis de memorizar e processar, uma vez que já compreendemos o paradigma. Por exemplo, em um estudo, os pesquisadores manipularam imagens de carros, pássaros e peixes. Eles descobriram que as versões mais representativas da média de cada imagem eram as preferidas. 52. Como o cérebro cria o paradigma do rosto médio? Simplesmente compondo a média de todos os rostos já observados. Em geral, nenhum rosto é mais visto do que o próprio. Nós o vemos todos os dias,
no espelho. Portanto, nosso próprio rosto enviesa intensamente nosso padrão interior de rosto médio. O processo pelo qual o cérebro condensa nossos modelos de mundo, reduzindo-os a regras simples, e considera o produto esteticamente prazeroso tem paralelo no trabalho de cientistas e matemáticos. Ao descobrirem uma equação que descreve o máximo do mundo natural com o mínimo de fatores, eles a qualificam de elegante ou bela. Novos padrões compressíveis são como pequenos petiscos para o cérebro. O modelo também explica por que devemos encontrar imagens gratificantes, mesmo que não nos lembrem diretamente de nada prazeroso. Elas são interessantes em si mesmas. Talvez não tenhamos conhecimento consciente do porquê gostamos de olhar para elas, mas é porque elas alimentam o cérebro com quitutes deliciosos, novos padrões que o capacitam a comprimir informações. Muitas são as maneiras de as imagens nos fornecerem novos padrões de compressão. Por exemplo, uma imagem pode conter padrões geométricos, simetria e proporções regulares. Nem sempre precisamos ter conhecimento consciente da existência de um padrão, ele pode estar oculto. Basta que o cérebro seja capaz de sentir o potencial de um padrão para se interessar em estudar a imagem e dela extrair o padrão. Design de baixa complexidade. Como exemplos práticos dessa teoria, Schmidhuber criou o que ele chama de equivalente da arte minimalista, na era da computação. 53, 54 Os designs de baixa complexidade, e a arte de baixa complexidade, podem parecer complexos à primeira vista. Mas, como aderem a padrões regulares subjacentes, a imagem é compressível. Essa característica os torna intrigantes, uma vez que percebemos as informações padronizadas nelas contidas. Como o padrão é regular, ele é compreensível e aprendível, o que torna a estrutura do design fácil de computar. Ver figura 3.6. Figura 3.6, exemplo de design de baixa complexidade, um rosto que se encaixa num padrão geométrico regular. Fonte, reprodução autorizada. Schmidhuber, J. 2009. Simple Algorithmic Theory of Subjective Beauty. Novelty, Surprise, Interestness, Attention, Curiosity, Creativity, Art, Science, Music, Jux, Journal of Science, 48, 1. Há algumas evidências sugestivas, oriundas de pesquisas de rastreamento de olhos, de que as pessoas realmente sentem, mesmo que inconscientemente, a geometria oculta de uma imagem. 55 Ao manter a geometria oculta, não impõe ônus ao observador para olhá-la, ela simplesmente está implícita na imagem superficial simples. Todavia, no próprio ritmo, a mente inconsciente pode explorar o padrão oculto subjacente. É semelhante à maneira como os filmes animados da Pixar são atraentes em dois níveis: as travessuras da história superficial no desenho simples, num nível, e os temas subjacentes mais sofisticados das anedotas e referências culturais, que agregam profundidade e interesse para os pais em outro nível. Ainda que os artistas e designers clássicos e renascentistas estivessem motivados para incorporar padrões geométricos em suas obras, a capacidade do computador de gerar rapidamente padrões detalhados com base em regras simples oferece uma variedade potencialmente mais ampla de paradigmas geométricos. Hoje, designs de baixa complexidade, baseados nesses paradigmas, são difíceis de produzir. Mas, no futuro, os computadores talvez sejam capazes de contribuir também para isso, sugerindo designs ou imagens possíveis de serem produzidos com base em um paradigma, ou dado um determinado design e modificá-lo para se encaixar em paradigma.
geométrico subjacente, tornando-o mais interessante para o observador. Do mesmo modo, alguns designers já usam paradigmas geométricos subjacentes para criar seus designs. Por exemplo, os logotipos do Twitter e do sistema iCloud, da Apple, baseiam-se numa série de círculos sobrepostos. À primeira vista, eles não são aparentes, mas, olhando com atenção, pode-se vê-los. Igualmente, os web designers geralmente usam padrões em grade para posicionar elementos na página, criando ordem em consistência entre as páginas. Entretanto, o design de baixa complexidade vai além disso. Os paradigmas subjacentes no design de baixa complexidade têm os próprios padrões geométricos complexos e intrigantes, mais envolventes do que uma simples grade. Lei constructal. O desenho minimalista consiste em descobrir a solução mais simples e com menor consumo de energia mental para transmitir informações e explicar uma tarefa. Também a natureza busca esse objetivo. Concebida por Adrian Bejan, professor de engenharia. A Lei Constructal 56 sustenta que qualquer sistema movente e vivo como árvores, rios e pulmões evolui para um padrão ou design que possibilita o fluxo da energia com um mínimo de resistência. Ela explica como a natureza cria padrões geométricos e estruturados. O ponto de partida da teoria é que os sistemas desenvolvem um design porque precisam de manejar o fluxo de energia. Pode ser um fluxo de água numa paisagem, rio, ou a maneira como tracos e icebergs flutuantes na água assumem posição perpendicular ao vento, como maneira de transferir energia do ar para a água com mais eficácia. A teoria é importante porque liga o design de seres vivos à física, são constituídos por processos similares entre si. Por isso é que vemos padrões similares entre diferentes tipos de sistemas. Por exemplo, relâmpagos bifurcados, árvores, rios e pulmões apresentam padrões de ramificação similares. A lei constructal também destaca outro atributo do design minimalista, ao descobrir a maneira mais eficiente de transmitir informação ou de capacitar o usuário a executar uma tarefa, talvez se constate algo natural e inevitável na solução. Se for a melhor maneira, geralmente parece mais a descoberta de componente fundamental da natureza do que a invenção de uma solução arbitrária, ver figura 3.7. É como a descreve Johnny Ive, da Apple, grande parte do que tentamos fazer é chegar ao ponto em que a solução parece inevitável. Você pensa evidentemente, essa é a maneira, por que seria de outra maneira. 57. Figura 3.7, formas básicas similares encontradas na natureza são o resultado de maneiras eficientes de dissipar ou transmitir energia. Maneiras de tornar os designs mais fluentes. Muitas são as maneiras de agregar fluência de processamento a um design. Algumas simplificam o design e eliminam informações visuais redundantes, outras exploram os processos mentais para descobrir os métodos do cérebro em busca de tipos de imagens mais fluentes. Forma familiar, mas detalhe intrigante. Como vimos, os designs mais complexos podem ser apreciados se transmitirem muitas informações por elementos de design, densidade proposicional. Além disso, os designs simples tendem a ser mais apreciados se forem mais simples do que esperava o observador. O neurocientista Ian Londo é parte desse fato para argumentar que os designs com detalhes complexos podem ser apreciados se a forma total for familiar. 58. Ele dá o exemplo do carro Opel Corsa, que tem muitos detalhes de design complexidade, mas sua forma total e seus contornos são prototípicos, simples e familiares.
Assim, a existência de muitos detalhes cria a expectativa de maior dificuldade de processamento. No entanto, a forma total familiar, fácil de processar, surpreende e cria uma experiência de visualização positiva. Clareza e contraste. Níveis mais altos de contraste entre o tema de uma imagem e o plano de fundo podem aumentar a fluência. As pesquisas mostram que a visualização de formas com nível de contraste mais alto em relação ao plano de fundo tende a torná-las mais atraentes para os observadores. 59. O efeito clareza/contraste parece prevalecer somente quando a imagem é vista de relance. Quando o olhar é mais prolongado, digamos, mais de 10 segundos, o efeito desaparece. 60. Padrões autossimilares. Como vimos, os paradigmas subjacentes dos padrões de baixa complexidade de Kolmogorov são usados no desenvolvimento de designs de baixa complexidade. Daí resulta uma imagem simples na superfície, mas que oculta informações intrigantes compressíveis. No entanto, esses paradigmas podem oferecer o benefício adicional de tornar a composição do design mais naturalmente integrada e harmoniosa. Esses tipos de padrões geralmente apresentam uma qualidade conhecida como autossimilaridade. Os elementos menores do padrão são similares ao todo. Em outras palavras, há um padrão que se repete em diferentes escalas. Essa característica pode introduzir uma harmonia interior prazerosa na imagem. Artistas e arquitetos geralmente usam padrões autossimilares como critério para organizar seus designs. 3. Exemplos são a sequência Fibonacci, fractais e proporção áurea. A sequência de Fibonacci. A sequência Fibonacci, que recebeu o nome do matemático italiano Leonardo Bonacci, também conhecido como Leonardo Fibonacci, do século XIII, é uma sucessão de números ou formas em que cada novo elemento se baseia na adição dos dois elementos anteriores, figura 3.8. Figura 3.8, a sequência Fibonacci. Fractais. A matemática em que se baseiam os fractais foi descoberta no século XVII, mas só com o advento dos computadores baratos. Nos anos 1970, foi possível explorar esses padrões, ver figura 3.9. O termo, em si, foi criado pelo matemático polonês Benoit Mandarbro, em meados da década de 1970. Os padrões fractais estão em todos os lugares na natureza, nas nuvens, nos rios, nas montanhas, nos litorais, nos cristais, nos flocos de neve e até em nosso DNA. Figura 3.9, padrão fractal. A proporção áurea. Dois valores estão em proporção áurea quando a razão ou quociente entre eles é igual à razão ou quociente entre a soma dos dois, comprimento total, e o maior deles. A figura 3.10 facilita a compreensão. Se tomarmos duas linhas de comprimentos diferentes, A, maior, e B, menor, em proporção áurea, A está para B assim como A mais B está para A. Essa proporção é de 1,618. Figura 3.10, proporção áurea. Se, em vez disso, construirmos um quadrado com a linha A maior, como lado e a ele juntarmos um retângulo áureo adjacente, com as linhas A, maior, altura, e B, menor, largura, obtemos outro retângulo áureo, cuja razão ou quociente entre o lado maior, A mais B, largura, e o lado menor, A, altura, é de 1,618. Figura 3.11, retângulo áureo. O retângulo áureo pode ser entrevisto na forma de numerosos designs de objetos do dia a dia, como livros, cartões de crédito, maços de cigarro, cartas de baralho e tela-visors, figura 3.12. As partes, o quadrado e o retângulo, têm uma relação com o
todo, que parece criar uma forma total prazerosa para os olhos. Figura 3.12 Exemplos de produtos na forma de retângulos áureos. O fato de padrões autossimilares serem vistos com frequência na natureza talvez os ajudem a parecer orgânicos, assim como intencionais, isto é, geram o sentimento intuitivo de que há uma lógica na composição do design que não é aleatório. Também pode significar que o cérebro desenvolveu a capacidade implícita de detectar esses padrões, como no exemplo das pinturas fractais de Jackson Pollock analisadas no capítulo 2, na medida em que nossos ancestrais estavam expostos a eles constantemente, em seus ambientes naturais, durante nossa história evolutiva, ver figura 3.13. Assim como nas artes visuais, os padrões autossimilares também estão presentes na música e na poesia. Figura 3.13, o Templo do Partenon, em Atenas, apresenta atributos de design que seguem tanto a proporção áurea quanto a sequência Fibonacci. A proporção áurea funciona. A proporção áurea e o retângulo áureo têm sido usados em grande escala, ao longo de toda a história, como maneira de aumentar a harmonia e a beleza de tudo, na pintura, na arquitetura e no design em geral. No entanto, embora Euclides tenha escrito sobre a proporção áurea, já no século III a.C., não há evidências diretas seguras de que os pintores e arquitetos da Antiguidade Clássica a tenham aplicado conscientemente. Embora pareça que ela foi usada no projeto do Stonehenge, cerca de 5.000 anos atrás, e na Grécia Antiga, a hipótese de ter sido aplicada no passado remoto talvez tenha surgido num tratado escrito em 1854, pelo psicólogo alemão Adolf Zeissing, que afirmou haver identificado a proporção áurea em muitas esculturas e arquiteturas clássicas. 61. Evidências experimentais quanto à preferência por composições baseadas na proporção áurea são contraditórias. 62. Alguns estudos encontraram resultados positivos, outros não. É possível que o conceito de beleza seja acima de tudo pessoal, o que explicaria a divergência de resultados. Mas também pode ser que a maioria das pessoas prefira retângulos cujas dimensões se aproximem da proporção áurea, mas não a reproduzam com exatidão. A faixa de preferência revelada pelas pesquisas se situa entre de 1,2 e 2,2, ver figura 3.14. Como escreveu Edward R. Tufte, movimente-se para gráficos horizontais 50% mais largos do que altos, 63, ou seja, 1,5, pouco menos do que 1,681. Quase no meio da distribuição. Figura 3.14, retângulos com largura sobre altura de 1,2 e 2,2. Regra dos terços. Uma versão simplificada da proporção áurea que geralmente se recomenda aos designers e fotógrafos é a regra dos terços. Divida o espaço disponível com duas linhas horizontais e duas linhas verticais igualmente espaçadas entre si, como mostra a figura 3.15. Figura 3.15, grade da regra dos terços. A ideia é que posicionar o elemento visual mais importante numa das interseções dessas linhas resultará em imagem mais equilibrada e agradável. As pesquisas baseadas em fotografias no formato paisagem horizontal mostram preferência significativa pela regra dos terços, em especial, 3 dos pontos de interseção, A, B e D, exercem efeito positivo sobre a atratividade das imagens para os observadores. 64. A maior intensidade do impacto favorável dos pontos localizados à esquerda, no campo visual, talvez tenha a ver com o chamado efeito pseudonegligência, ver na sequência. Simetria. Simetria de reflexão é outro bom exemplo da regularidade da
Autossimilaridade, que consiste na repetição de metade da imagem em torno de um eixo de reflexão. O processamento de imagens simétricas é fácil para o cérebro. Crianças de 4 meses já reconhecem a simetria e, aos 12 meses, já demonstram preferência por ela. 65. As pesquisas mostram que o nível de preferência mais alto é por simetrias em torno do eixo vertical e, em seguida, por simetrias em torno do eixo horizontal. O nível de preferência mais baixo é por simetrias em torno do eixo diagonal, figura 3.16. 66. Figura 3.16, simetrias em torno dos eixos vertical, horizontal e diagonal. O interessante é que, embora as pessoas, em média, tendam a preferir simetrias simples, aquelas com treinamento em arte são mais propensas a optar por outros tipos de simetria. 67. Essa disparidade pode ser um exemplo de os designers não verem as imagens como a média dos observadores. O treinamento, ou talvez, o nível mais alto de interesse e sensibilidade pela estética, os capacita a processar imagens mais complexas com mais facilidade. Por exemplo, as pesquisas revelam que os artistas, como se supõe, são mais hábeis em tarefas de percepção visual, como a rotação mental de objetos em 3D, que os não artistas. 68. Desenhar não é apenas uma habilidade mecânica de movimentar a mão. Também desenvolve os olhos para a compreensão visual. Portanto, a simetria talvez seja atributo subaproveitado, uma vez que os próprios designers não a apreciam. Diferenças esquerda/direita. Há evidências de que os designs com as imagens à esquerda e as palavras à direita são mais agradáveis. 69. Nesse arranjo, há uma ligeira vantagem em influência de processamento. A explicação é a maneira como o cérebro processa imagens. À medida que os sinais dos olhos são enviados para o córtex visual, na parte posterior do cérebro, as informações do lado direito do campo visual alcançam primeiro o lado esquerdo do cérebro, e as informações do lado esquerdo do campo visual vão de início para o lado direito do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é mais especializado na compreensão da linguagem, o que é um pouco menos provável nas pessoas canhotas. Enquanto o lado direito do cérebro é mais especializado na decodificação de padrões visuais, ver figura 3.17. Figura 3.17, dominância cerebral e processamento do campo visual. Outro efeito interessante é a chamada pseudonegligência, ou nossa tendência de prestar mais atenção e ser mais influenciados pelos aspectos visuais que se encontram à esquerda de nosso campo visual. Por exemplo, dê uma olhada nas duas barras da figura 3.18. Qual delas, no total, parece mais escura? Figura 3.18, que barra parece mais escura? Figura 3.19, que rosto parece mais feliz? Na figura 3.18, a maioria das pessoas acha que a barra superior parece mais escura, e na figura 3.19, a maioria acha que o rosto à esquerda parece mais feliz. No entanto, em ambos os casos, as duas versões de imagens são as mesmas, apenas imagens refletidas uma da outra, demonstrando que superestimamos a informação visual no lado esquerdo de cada imagem. Quando solicitadas a marcar o meio exato de uma linha reta, as pessoas tendem a localizá-lo mais à esquerda do verdadeiro centro. 70. Elas superestimam o segmento da linha à esquerda. Também somos mais rápidos em detectar mudanças no lado esquerdo do campo visual. 71. Os diretores de peças teatrais há muito conhecem esse efeito, tanto que mandam os atores entrar pelo lado direito quando precisam chegar ao palco, sem serem vistos pelo público.
Essas diferenças estão entranhadas no cérebro, mas a cultura também pode influenciar. Por exemplo, uma pesquisa demonstrou que pessoas de culturas onde se lê da direita para a esquerda preferem imagens orientadas para a direita, enquanto as de culturas que leem da esquerda para a direita preferem imagens orientadas para a esquerda. 72 Na pesquisa, mostrou-se a leitores de francês, esquerda para a direita, e a leitores de hebraico, direita para a esquerda, uma série de imagens orientadas para a esquerda ou para a direita, como um veículo avançando para a direita ou uma estátua olhando para a esquerda, e imagens refletidas orientadas para a direção oposta. Os leitores de francês preferiram as imagens voltadas para a direita, enquanto os leitores de hebraico preferiram as imagens voltadas para a esquerda. Curiosamente, há um viés entre os pintores de posicionar os rostos virados para a esquerda. 73 Essa inclinação, porém, pode ser um exemplo de situação em que um princípio de neurodesigna atropela outro. Ao pintar o rosto olhando para a esquerda, o artista pode posicionar o perfil da face mais no lado esquerdo da pintura, e a parte de trás da cabeça no lado direito. Como prestamos mais atenção a objetos no lado esquerdo do campo visual, o artista está colocando a parte mais interessante da cabeça, a face, na área em que temos mais facilidade de decodificar a imagem. Outra explicação é que as pessoas parecem preferir olhar para o lado esquerdo dos rostos. 74 O que talvez se explique pela tendência de sermos mais expressivos emocionalmente no lado esquerdo do rosto, levando-nos a tentar obter mais informações sobre os sentimentos de alguém, observando com mais atenção sua face esquerda. 75. Hierarquias virtuais. Uma boa hierarquia visual orienta os olhos do observador, tornando intuitivo em que ordem olhar as coisas. A semelhança dos princípios de design da psicologia Gestalt, abordados no capítulo 2, as hierarquias visuais podem ser desenvolvidas com base em nossa compreensão intuitiva da maneira como o tamanho e a posição conotam importância. Por exemplo, elementos de design maiores intuitivamente sugerem mais importância, pré-ativação e contexto. Algo similar ao efeito mera exposição é o de pré-ativação. O contexto pode predispor as pessoas a achar as imagens mais fluentes. A pré-ativação é um efeito psicológico pelo qual, por força da exposição contínua, as coisas com que nos associamos intensamente são mais fáceis de reconhecer e de compreender. Por exemplo, quando compramos um carro novo ou uma roupa nova, passamos a perceber com mais frequência outras pessoas na rua com carro ou roupa semelhante. E assim é simplesmente porque seu estado de conscientização foi predisposto para detectar com mais acuidade o carro ou a roupa. Em um estudo, os pesquisadores selecionaram uma série de imagens do cotidiano, como aviões, carteiras escolares e pássaros. 76 Cada imagem tinha diferentes versões, cuja fluência era maior ou menor, em função do respectivo nível de qualidade, tornando-as mais fácil ou difícil de ver. À medida que cada imagem aparecia na tela do computador, os participantes deviam pressionar uma tecla assim que a reconhecessem, e então avaliar o quanto gostaram da imagem. No entanto, antes de mostrar as imagens, os pesquisadores dispararam subliminarmente na tela uma silhueta ou da imagem a ser visualizada ou de uma imagem diferente. Os participantes que foram expostos subliminarmente à silhueta da imagem a ser visualizada reconheceram a imagem completa com mais rapidez e a avaliaram mais favoravelmente. A pré-ativação subliminar aumentou a fluência de processamento da imagem. A pré-ativação pode ser irracional, as informações de um
Contexto podem disparar comportamentos em contexto completamente diferente. Por exemplo, no verão de 1997, as vendas das barras de chocolate Mars aumentaram 77%. Nesse período, o robô Pathfinder da NASA havia descido no planeta Marte e estava muito presente nos noticiários. O simples fato de ouvir a toda hora a palavra Mars, Marte, predispôs as pessoas a se lembrar mais do termo, e tornou o próprio conceito de Mars mentalmente mais fluente e acessível. Do mesmo modo, as pesquisas demonstram que na época do Halloween, as vendas de produtos cor de laranja aumentam. A visualização frequente de abóboras nesse período predispõe as pessoas a pensar nessa cor. Efeito mudança de pique. O efeito mudança de pique, descrito no capítulo 2, pelo qual os elementos mais distinguíveis de um design são exagerados para ajudar a reconhecibilidade, como em desenhos de caricatura, também podem contribuir para a fluência de processamento. Considere que elementos de um design são distinguíveis, ou que o diferenciam de outros designs, e pense em como podem ser exagerados. Será que a cor pode ser mais viva ou luminescente? Será que a forma pode ser ampliada ou acentuada? As curvas, mais encurvadas, ou os ângulos, mais angulares. Subitização perceptiva. No filme Rain Man, 1988, há um personagem com autismo, representado por Dustin Hoffman, inspirado numa pessoa real. Kingpin. Ele tem certas capacidades extraordinárias, uma das quais se manifesta quando alguém, por acidente, deixa cair uma caixa de politos, que se espalham no chão, e ele, quase instantaneamente, sabe que há 246 politos, aparentemente sem os contar um a um. A subitização perceptiva é a capacidade de estimar imediatamente a quantidade de objetos dispersos como os elementos de uma imagem sem contagens físicas. 78 A maioria das pessoas, ao contrário de Kingpin, só tem essa capacidade quando se trata de uma quantidade relativamente pequena de objetos em torno de 3 ou 4. Às vezes, também a manifestamos no caso de quantidades maiores como nos padrões de pontos de um dado. Reconhecemos instantaneamente a face de 6 pontos, mas esses são casos especiais em que já memorizamos um padrão. Supõe-se que essa capacidade do cérebro é oriunda de nosso passado de caçadores-coletores. Por exemplo, a necessidade de estimar quase instantaneamente se um grupo distante de predadores ou de presas é maior ou menor do que o nosso pequeno grupo de caçadores. Tudo o que precisaríamos saber é se há 1, 2, 3, 4 ou mais animais. Saber a diferença entre 7 ou 8 presas não era tão importante quanto estimar a diferença entre 1 ou 3. Um design com um mínimo de diferentes áreas gráficas posicionadas de maneira integrada será mais fácil de decodificar do que um design em que há muitos elementos aglomerados de maneira dispersa. Se os olhos dos observadores tiverem de se movimentar em torno de muitos elementos e, talvez, ir e voltar, retornando ao mesmo elemento mais de uma vez, como uma bola que ricocheteia num fliperama, o design parecerá mais desfluente. Semelhante à subitização perceptiva é o fato de quanto mais experts houver em determinada categoria, mais fácil será decodificar as imagens e designs correlatos. Sensibilidade à orientação e o efeito oblíquo. Os relógios analógicos são um dos designs mais bem sucedidos de todos os tempos, e todos os dias centenas de milhões de pessoas captam a hora ao relancear a posição dos ponteiros de relógios de todos os tipos e tamanhos. No entanto, porque os relógios analógicos só dão certo no formato de 12
horas, não no de 24 horas. A resposta talvez seja a de que nossa percepção de diferenças angulares é sensível até 30 graus. Diferenças inferiores podem ser difíceis de decodificar. 79. Para o córtex visual, é mais fácil decodificar linhas cardeais. Isto é, verticais ou horizontais do que outras em ângulos diferentes, fenômeno que os neurocientistas denominam efeito oblíquo. O córtex visual até tem grupos de neurônios especialmente sensíveis a linhas cardeais. A percepção da diferença entre linhas em posições intermediárias, nem horizontais, nem verticais, é tanto mais difícil quanto mais juntas elas estiverem até 30 graus, como os diferentes espacejamentos entre os números de um relógio analógico clássico. Somos capazes, intuitivamente, de dizer a hora de relance, ao passo que mais números no mostrador, com diferenças inferiores a 30 graus, diminuiriam a intuitividade. Ver figura 3.20. Portanto, em geral, talvez seja melhor posicionar linhas, bordas e objetos na vertical ou na horizontal. No entanto, se houver muitas bordas oblíquas, talvez seja melhor mantê-las com afastamento de pelo menos 30 graus, ou exatamente alinhadas. Do mesmo modo, se você quiser que as pessoas prestem mais atenção às linhas, ou seja, obrigá-las a se esforçar um pouco mais para decodificar o que estão vendo e a imagem for, sob outros aspectos, intuitiva e fácil de captar, é possível posicionar as linhas em ângulo. Figura 3.20, relógios de 12 horas e 24 horas. Por exemplo, o neurocientista americano Stephen Macknick observou um detalhe curioso sobre a maneira como publicitários e varejistas expõem os relógios de pulso e outros maiores. 80. Normalmente, eles são representados marcando 10 horas e 10, figura 3.21. Essa preferência é comum entre as várias marcas. Macknick rastreou a prática até a década de 1920 e a Hamilton Watch Company. No entanto, o artista Marc Chagall também a usou numa série de pinturas de relógios, a partir de 1914. Figura 3.21, relógio de pulso marcando 10 horas e 10. Por que exibi-los marcando essa hora? Essa marcação deixa ambos os ponteiros em ângulo oblíquo, em vez de deixá-los em posições cardeais, isto é, horizontal ou vertical. Como sabemos, o processamento de linhas oblíquas exige um pouco mais de esforço. A posição de 10 horas e 10 é um pouco mais difícil de ler e, portanto, supostamente menos desejável, de acordo com os princípios de fluência de processamento. Na opinião de Macknick, porém, esse pequeno esforço adicional necessário para ler os ponteiros do relógio nessa marcação é eficaz porque obriga o observador a prestar mais atenção. Os relógios são imagens simples. Ao forçar as pessoas a prestar um pouco mais de atenção, é provável que sejam mais vistos ou que sejam vistos por mais tempo. Também é possível que os relógios com ponteiros em posições cardeais ofendam nosso horror a coincidências. Ver capítulo 2, posicionar os ponteiros exatamente na hora, em quarto de hora ou em metade de hora parece muito premeditado e atípico. A posição 10 horas e 10 também evoca remotamente um sorriso. Conceitos essenciais: fluência de processamento, facilidade e rapidez com que as pessoas compreendem visualmente uma imagem. Fluência perceptiva, ou seu significado, fluência conceitual. As imagens fluentes geram o sentimento de familiaridade no observador. Efeito mera exposição: quanto maior é a frequência com que se vê uma imagem, mesmo subliminarmente, mais se gosta dela. Densidade proposicional, número de elementos visuais numa imagem dividido pelo número de significados
níveis de densidade acima de 1 são bons porque transmitem muitos significados, de maneira mínima e, portanto, fluente. Complexidade de Kolmogorov, medida da complexidade de uma imagem, o programa de computador mais curto que seria necessário para gerá-la. Padrões com autossimilaridade, como sequência Fibonacci, proporção áurea e fractais, tendem a ter baixa complexidade de Kolmogorov. Design de baixa complexidade, designs baseados em um padrão subjacente, com baixa complexidade de Kolmogorov. Cognição incorporada e física intuitiva. Cognição incorporada é a ideia de que usamos o corpo para nos ajudar a pensar. Usamos feedback dos músculos e sentidos como fontes de informação sobre o mundo e como atalhos para avaliações rápidas. Por exemplo, o que é pesado parece mais importante ou de melhor qualidade. O que trazemos para perto desperta sentimentos mais positivos. O que é fácil chamamos de mole. O que é difícil chamamos de duro. Sob certo aspecto, essas são metáforas corporais. Elas são rápidas e intuitivas, uma vez que acumulamos memórias fecundas de nossas experiências ao interagirmos com o mundo. As metáforas de cognição incorporada atuam de maneira intuitiva e inconsciente, não pensamos ao evocá-las. Para transmitir com naturalidade determinada qualidade como importância, felicidade, frieza, calor, etc. Busque ações ou sensações corporais que evoquem essa qualidade e representem essas expressões físicas em imagens ou palavras. Mais a esse respeito no capítulo 5. Mostrando às pessoas em vez de pedir-lhes para imaginar. Imaginar exige esforço. Algumas coisas são mais difíceis de imaginar do que outras. Ou mostre imagens do que você quer transmitir ou ilustre, com palavras, figuras simples e fáceis de imaginar. Às vezes, a mera inclusão de uma imagem num conjunto de instruções, por exemplo, diminui a carga cognitiva de uma tarefa para os usuários. Usabilidade da web e fluência de processamento. Como já vimos, os usuários da web relanceiam, percorrem ou varrem as páginas da web. Eles não as leem em profundidade, nem ruminam todos os detalhes de maneira ponderada e inquisitiva. Steve Krug, expert em usabilidade da web, escreveu um livro clássico. Don't Make Me Think, Ed Brás. Não me faça pensar. Uma abordagem de bom senso à usabilidade na web. Tradução de Acauano Pereira Fernandes, 2008, 81 sobre o que ele considera a regra mais importante do web design, minimizar o esforço mental necessário para navegar num site. Ele escreve, usar um site que não nos faz pensar sobre coisas desimportantes parece espontâneo, ao passo que ruminar coisas irrelevantes tende a desperdiçar nossa energia e entusiasmo e tempo. Krug recomenda vários princípios importantes para maximizar a influência de um site. Desenhar uma página para que ela possa ser percorrida na superfície. O ideal é que a página seja bastante intuitiva para que nela se navegue com rapidez e facilidade, sem forçar os usuários a parar para pensar. Assim como algumas das técnicas esboçadas neste capítulo, por exemplo, o uso de hierarquias visuais, Krug recomenda desdobrar a página em áreas definidas com clareza e tornar óbvio o que é clicável. Facilitar cada escolha a ser clicada. Embora o número de cliques necessários para executar uma tarefa num site seja citado com frequência como métrica de usabilidade, Krug acredita que seja mais importante considerar a facilidade de cada clique. Será que o design do site torna fácil, inequívoco e claro onde os usuários devem clicar para alcançar o que querem.
Minimizar o esforço mental exigido dos usuários em cada clique faz com que o uso do site pareça mais espontâneo e menos trabalhoso. Minimizar o uso de palavras. Ele recomenda retirar da página qualquer palavra desnecessária, em especial, instruções. Ao varrerem um site, os usuários da web geralmente não leem instruções. Empenhe-se em tornar o design tão intuitivo que as instruções sejam desnecessárias. Verificando a complexidade dos seus designs. Não há maneira perfeita de medir a complexidade de um design. Num nível simples, a compressibilidade de uma imagem, ao ser salva num computador, é uma medida aproximada. Em outras palavras, ao salvar uma imagem, o computador a comprime. Quanto menos informações tiver a imagem, menor será o arquivo comprimido, em bytes ou megabytes. Essa, porém, é uma medida imperfeita, pois, como já vimos, outros fatores, como simetria e repetição de padrões, podem facilitar a decodificação da imagem. Eis alguns aspectos a considerar ao definir o nível de simplicidade da imagem. 1. A imagem tem alguma simetria. 2. A imagem segue algum padrão subjacente. 3. Qual é a sua densidade proposicional? 4. Quantos elementos individuais básicos tem a imagem? 5. É fácil absorver a imagem ou os olhos saltam entre os elementos, na tentativa de decodificá-los? 6. Há uma hierarquia natural entre os elementos que oriente as pessoas para onde olhar. 7. A imagem tem elementos supérfluos a serem removidos. Resumo: o cérebro tem uma inclinação para imagens fáceis de processar. Em especial, gostamos de ser surpreendidos por imagens que se revelam mais fáceis de processar do que supunhamos. Tendemos a nos sentir mais atraídos por imagens fáceis de processar, ocorrendo o inverso quando elas são difíceis de processar. Isso representa uma vantagem para os designs mais simples. Temos um leve viés favorável a imagens que já vimos antes, mesmo que elas tenham sido apresentadas com tanta rapidez que nem mesmo estejamos conscientes de tê-las visto. Isso é denominado efeito mera exposição. Outra forma de familiaridade é a prototipicidade, ou efeito beleza na média. As pessoas têm um viés favorável a imagens, como rostos e carros que se parecem com a média. Imagens mais complexas podem ser preferíveis a imagens mais simplistas, se carregarem muito significado. Esse nível de significado é denominado densidade proposicional. Quando as imagens envolvem estruturas ocultas, ou a promessa de nos ensinar um padrão que ainda não conhecemos, elas podem se tornar mais interessantes. Alguns dos efeitos de fatores como clareza e simplicidade são mais intensos durante exposições breves, e menos intensos, ou reversos, em exposições recorrentes, à medida que se tornam mais familiares.